Boa noite. Aqui quem fala é Anderson. Estamos aqui para mais uma live aqui com o Rafael Porto. Vou chamar ele aqui agora. Estou esperando as pessoas entrarem aí também. Olá, Adriele. Boa noite. Hoje o tema da live é: quando você acha que vai estar pronto para começar? É? Quando você acha que vai estar pronto para começar? Descubra quais são os comportamentos que te impedem de você realizar o seu propósito. Né? Então, hoje nós vamos falar sobre diversas coisas que você faz, que você não consegue sair do lugar. Não é mesmo? Aguardando o Rafael entrar aqui para chamar ele aqui. Se eu chamo ele aqui. Estamos ao vivo agora, 8h03. Enviei o convite para ele. Isto. Vou convidá-lo aqui. Muito bem. Boa noite, Rafael. Fala, antes, beleza? Tudo jóia? Como eu Tá me estava ouvindo bem falando, aí? estou ouvindo, tudo certo. Eu estava falando o tema da nossa live hoje é quando você acha que vai estar pronto para começar, né? A gente vai falar sobre diversas coisas. Boa noite, meu sobrinho Isaac. Hoje é aniversário do meu sobrinho Isaac. Mandar um abração para ele. Estive lá com ele hoje à tarde. Cheguei agora há pouco. Dei uma hora que eu cheguei Bacana, da casa dele. Entendeu? maravilha. Quantos anos tá fazendo? 14. Já tá 14. pronto, né? Tá. O homem tá ficando grande, o homem, viu? Já entrou na puberdade. Entrou na puberdade, então já tá se formando já um homem já. Tá pronto. Como se você disse, tá pronto. E aí, vamos começar então, Rafael? A gente vai falar sobre esse assunto aí Vambora. hoje, né? Sobre o ponto de vista, por que que as pessoas sempre fazem planos, né, de início de ano? Vai lá, eu vou entrar na academia, eu vou fazer exercício físico, vou abrir uma empresa, eu vou começar agora que a gente está num período, né, de quarentena, eu vou começar a fazer live. Mas por quê? O que que impede essas pessoas, né, delas começarem um projeto, colocar esse projeto em ação, né? O que que será que você acha que acontece com elas? Então, tem vários fatores, né, que afetam essa ação, né? Eu acredito que todos nós temos o poder da decisão, né? Mas decisão sem ação não, Sim, não, nada acontece, né? Então, eu vejo que a partir da decisão a gente precisa entrar em ação. E aí que vem aqueles conflitos, né? E tem várias coisas, né, que interferem aí. Né? Tem a próprio senso de merecimento, né? Muitas vezes a gente coloca uma meta e essa meta, por ser um pouco ambiciosa, né, a gente já começa a imaginar não merecer, né, alcançar aquela meta, né? Então já tem um primeiro ponto aí, né? A gente mesmo já tem já sabota, né? Já tem esse sim. sabotador interno que impede da gente prosseguir, né? E tem outros sabotadores externos que são aí, né, principalmente as pessoas mais próximas, né? A gente vem falando aí ao longo dessas lives que a gente vem fazendo, que as pessoas mais próximas, elas têm esse poder,
né, a gente dá esse poder a essas pessoas mais próximas, para ajudar, né, a gente a decidir algumas coisas. E em alguns pontos, né, até decidem por nós, né, e aí a gente vive sobre essas condições. E aí, depois de algum tempo, né, de tempos em tempos, né, a vida parece ser cíclica, né, de tempos em tempos a gente quer retomar essas rédeas e aí fazem novos planos, né? E a partir desses novos planos, os conflitos voltam novamente, né? A gente toma aquela decisão, né, igual você falou aí de princípio de ano, né? Ah, não, o próximo ano vai ser o ano da virada, né? E realmente acontece a virada dia 31 de dezembro para 1º de janeiro, mas no dia 1º parece que tudo vai para o ralo, né? Sim, Então, a gente tem que começar conhecendo esses sabotadores. Quem são esses sabotadores? Quem são os meus sabotadores internos? Onde que eles atuam? Né? Em qual momento dessa decisão de entrar em ação, né? Em qual momento da ação que esses sabotadores, né, começam a me atrapalhar? E depois conhecer os sabotadores externos. Quem são esses sabotadores externos? Será que são a partir do momento que eu conto a minha meta, ele já começa a agir? Ou é quando eu começo a entrar em ação e os resultados começam a aparecer, que eles aparecem? Porque tem isso também, né, Antônio? Porque sim. às vezes as pessoas mais próximas começam a nos sabotar, né, logo no início da decisão, né? Por exemplo, eu quero emagrecer. Às vezes você tem uma pessoa próxima a você que está com sobrepeso, que na hora que você falar que vai emagrecer, ela fala assim, ah, não, você não precisa emagrecer, não, seu corpo está legal, você está com saúde, está com o corpo corado, redondinho, rosinha, enfim, não precisa, né? Por outro lado, tem outras pessoas, né, que às vezes estão em sobrepeso, mas você começa a fazer uma atividade, começa a fazer uma caminhada, começa a frequentar uma academia, e aí, na hora que os resultados começam a aparecer, elas começam a te sabotar. Como que elas começam a te sabotar nesse exemplo que eu estou dando de emagrecimento? Começa a comprar comidas que você decidiu não comer mais. Começam a fazer, né, algumas ações que antes não fazia e que você tinha decidido não fazer mais. Né? E aí começa a te sabotar. Ah, não, toma só esse pouquinho de refrigerante. Ah, não come só esse pedacinho de bolo. Ah, faz só isso. Ah, não caminha hoje não. Né? E aí essas situações acontecem. Né? Então, eu vejo isso. E aí, levando em consideração ao nosso tema, né, quando vai estar pronto, eu acredito que vai estar pronto quando você entrar em ação, mandar esses sabotadores. Primeiro ponto, conhecer os sabotadores, onde que eles atuam, e aí entrar em ação para combater esses sabotadores. Aí você está pronto. E o estar pronto não quer dizer, né, vamos voltar nesse exemplo que eu dei, né, de emagrecimento. O estar pronto não é estar com o melhor tênis. Estar pronto não é frequentar, fazer a matrícula na academia. Estar pronto não é acordar cedo. Né? O estar pronto é deixar a fazer. Sim. Então, as pessoas, né, Rafael, têm esses problemas que antecedem antes dela começar a realizar uma tarefa, determinada atividade, e também tem problemas pós, né, quando elas são os resultados, né, quando elas começam a receber, né, os feedback e ela não sabe lidar com aquilo que está acontecendo com ela, né? E as pessoas vão colocar a culpa na ansiedade, ah, estou ansioso, vai colocar a culpa nas críticas que elas recebem das outras pessoas, entendeu? Ela vai arrumar uma desculpa. Ela vai arrumar uma desculpa do porquê que ela não conseguiu cumprir aquelas metas que ela estabeleceu no início do ano, né? E a partir daí ela se torna vítima, né? Ela deveria ser protagonista da vida dela, mas ela se torna vítima e ela vai viver esse vitimismo o resto da vida dela, né, Rafael? Então, E fica às vezes essa posição, ela também é confortável. Ela confortável. também é confortável, né? Sim.
E aí muitas pessoas vivem nessa condição de vítima, né? Porque tem alguém que está patrocinando esse vitimismo. Tem Sim, alguém que está falando, né, dando crédito a essa condição, né? E o pior de tudo, antes, é quando a pessoa descobre, né, ou quer mudar, talvez, né, já tenha perdido muitas oportunidades, talvez já tenha perdido grandes feitos, né? E aí essas comparações acontecem, né? Com as pessoas que estudavam com você, né? Com primos próximos, enfim, sim, né? Com pessoas que estão na sua idade, né? O quanto elas já produziram, o quanto elas já fizeram, né? E aí acontece muitas vezes o seguinte, talvez acontece de pessoas que quando você estava na juventude, né, na infância, você achava que tinha mais capacidade, que tinha mais potencial do que essa pessoa, e ela está muito mais produtiva do que você, e você fala assim, aquela pessoa que ia ser um Zé Ninguém, já virou não sei o que lá, e eu estou aqui no mesmo lugar. Né? Então, aí sai da função de vitimismo e entra, né, na de revolta. A pessoa fica revoltada, aí começa a querer colocar culpa. Ah, mas você que me deixou assim, mas foi você que quis que eu ficasse assim, mas você que me patrocinou para continuar desse jeito. Né? Então começa a ter esses conflitos também com essas pessoas mais próximas. Né? sim. Porque esse patrocínio que elas geraram em um momento que foi confortável, né, vai te levar a uma revolta, né, num período aí curto ou longo, né, por conta dessa inação, dessa inércia. Sim. Gente, eu vou ativar aqui os comentários aqui novamente. Gostaria que vocês compartilhassem essa live aí com mais pessoas, chamasse aí pelo menos 10 conhecidos seus aí que tá online agora no Instagram para a gente participar aqui com a gente. Você pode enviar a sua pergunta aqui para a gente a respeito desse tema que está fixado aí. E vamos continuar então conversando aí. Então, Rafael, realmente a pessoa começa a gerar essa revolta dentro dela, e se ela não souber canalizar, né, essa ira que tem dentro dela, essa energia, né, se ela não souber canalizar essa energia para a ação, ela se torna paralisante. A pessoa paralisa, não consegue ir adiante, não consegue começar um negócio. Demos exemplo aí de academia, a pessoa vai começar uma academia, fazer uma caminhada, então a pessoa não dá conta de começar. E quando começa, também não dá conta de continuar, né? Aquele exercício físico, né? Porque primeiro a pessoa precisa identificar aquilo que está bloqueando ela, né? Aquilo que está paralisando ela, precisa resolver esses problemas internos que ela possui, né? Esses comportamentos que a impedem de avançar. E muitas vezes ela também pode, né, Rafael, começar a fazer muitos planos, né, e viver só aquilo ali, porque só aquilo que ela planejou, aquilo que ela anotou, mas ela não colocou em prática. O que você me diz sobre isso, quando a pessoa, às vezes até anota, né, aquilo que ela pretende fazer, ela mentaliza aquilo ali, né, ela tem aquilo no íntimo do coração dela, mas por N questões, né, ela não consegue tirar aquilo ali do papel. Né? Igual você falou, você deu um exemplo sobre a questão do plano A e do plano B. Né? Muitas vezes a pessoa não consegue nem realizar aquele plano A e já vai fazer logo o plano B na justificativa de que, né, é uma saída, né, uma fuga para aquilo ali que ela não conseguiu realizar. Entendeu? Então, o que você me diz aí, Rafael, sobre essa questão de fazer planos e não conseguir colocar em ação? Você deu um exemplo, tocou num assunto bacana aí, que é a questão do plano B. Né? Se você for olhar na história, né, esses grandes realizadores, né, esses grandes pessoas que a gente tem aí como pessoas de sucesso, né, no esporte, na área médica, na área empresarial, qualquer área, a gente vai ver que essas pessoas elas não tiveram plano B. Ah, Rafael, mas eles erraram tanto, né? Foram mudando de rota
Isso não é o plano B? Não, não é o plano B. Né? Elas tiveram aquela, e tem, né? As pessoas de grande sucesso têm em mente onde elas querem chegar e fazem, né, o que é necessário para poder alcançar esse sucesso que elas almejam. Né? Pode acontecer de, ao longo da jornada, elas precisarem, né, reorganizar a rota. É como se você fosse de um ponto para o outro e colocasse isso no GPS. Né? O GPS vai te dar uma rota, mas se você seguir uma rota diferente, o GPS sempre vai estar, né, recalculando a rota, recalculando a rota, recalculando a rota, até que você chegue ao ponto que você colocou que deseja chegar. Com essas pessoas de sucesso, também acontece da mesma forma. Elas podem, ocasionalmente, fazer algumas ações que possa parecer que está fora daquela meta principal, né? Mas isso tudo vai culminar naquele objetivo que ela determinou. Então, muitas vezes, quando a gente está começando alguma coisa, a gente já coloca o plano A, bem ambicioso, e já cria um plano B. E aí, eu te pergunto, quando que esse plano A vai acontecer? E a resposta sempre é nunca. Por quê? Porque você já tem um segundo plano, já tem um plano B, às vezes já tem o plano C, o plano D, que vai só diminuindo, né, a cobrança, né, a exigência e até os ganhos, né, dessa meta. Por exemplo, uma pessoa, né, em fase escolar fala que vai fazer um curso de medicina, que é tido como um super curso, um curso super concorrido, né? E aí coloca na cabeça que quer fazer medicina. Porém, ela já coloca em segundo plano um curso, né, secundário. Aí coloca uma fisioterapia, uma enfermagem, né, uma psicologia, enfim. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela não vai estudar o suficiente para passar no curso de medicina, que precisa de uma nota super alta, né? E aí vai passar no curso, né, menos concorrido. E aí que está o grande, como é que eu diria? A grande falha, né? O grande entrave aí. Essa pessoa se forma no curso que ela não queria, né? E aí começa a exercer essa função, né, sem gostar do que está fazendo, e aí se torna um profissional frustrado. Né? Um outro exemplo que pode dar também em relação a essa questão, né, de plano B é concurso público. Né? A pessoa, eu quero passar na Polícia Rodoviária Federal. E aí está estudando, está estudando, está estudando. Aí aparece um concurso municipal para um curso de nível médio, e a pessoa vai e faz esse concurso, passa, começa a exercer, e aí deixa o sonho, né, aquela meta principal de ser um concursado da Polícia Rodoviária Federal. E aí se torna a pessoa frustrada, não vai fazer, não vai entregar o seu melhor naquela função, né? Então, essa questão de plano B é bem importante a gente estar tocando aqui por conta disso. Determina o que você quer de verdade e saiba que pode ter alguns entraves no meio da jornada que são apenas alguns obstáculos. Não quer dizer que isso vai te tirar do seu objetivo. Você tem que entender que esses obstáculos servem para você aprender e para você recalcular a rota para que você alcance, né, esse objetivo maior que você deseja. Sim. E muitas vezes também, né, Rafael, as pessoas se cobram demais, né, elas têm aquela gana, né, por fazer tudo certinho, né, de ser muito perfeccionista, né, tem aquela desculpa, eu faço tudo, eu quero que tudo saia perfeito, né, eu quero que seja tudo do jeito como eu planejei, do jeito como eu sonhei, né, e às vezes também a pessoa pode dar uma desculpa falando que é tímida, eu sou tímida, eu não consigo porque eu sou uma pessoa travada, né, eu não consigo me comunicar direito, eu não consigo me expressar direito. Mas a verdade é que a pessoa não dá a oportunidade, né, de se conhecer primeiro, né, de saber, né, quais são os seus limites. Né, ela não chega nem testar isso, né, Rafael? Ela não chega nem experimentar, digamos assim, né? Ela não chega nem
ela já vai com um não, ela recebe o não para ela mesma, né, dentro da cabeça dela, ela já acha que vai dar tudo errado, vai dar tudo errado, eu não vou conseguir, e ela não se dá a chance, a oportunidade de nem testar aquele plano, aquilo que ela planejou no início, né? E aí ela coloca essa desculpa que é tímida, que é uma pessoa bloqueada, travada, que ela não sabe se expressar, não sabe se comunicar, né? E o que a gente pode dar dicas para elas aí, Rafael, para que elas comecem a acordar, abrir os olhos e comecem a realizar tudo aquilo que elas planejaram no início do ano? Dê algumas dicas aí. O que você acha que elas podem fazer assim? Vamos começar a abrir a mente das pessoas. Esse negócio de conselho é engraçado, né? O pessoal até fala, né? Se o conselho fosse bom, seria vendido, não seria dado, né? Então, eu vou falar o que eu faço, né? O que eu Sim, fiz para que eu saísse dessa posição, né, de inércia, né, de vitimismo, enfim, né, de que para começar a entrar em ação. Primeira coisa que eu fiz foi mudar o ambiente. E quando eu falo mudar o ambiente, não quer dizer que eu vou mudar de casa, não quer dizer que eu vou mudar de cidade, não quer dizer que eu vou mudar de estado. Mas eu vou me blindar, né, para que o ambiente à minha volta não interfira nas minhas decisões. Segundo ponto, essas metas que eu coloco, eu só deixo para mim, tá? Eu não abro para as pessoas até que os resultados não comecem a vir. Por exemplo, há 4 anos atrás, né, eu tive esse insight, né, essa revolta, essa luz, enfim, qualquer nome que quiser dar, né, de falar assim, não dá mais, eu tenho que melhorar em várias áreas da minha vida e acabou, não tem jeito mais, eu vou ter que mudar e do jeito que está não dá. O que eu comecei a fazer? Comecei a cuidar da minha saúde. Né? Como que eu comecei a cuidar da minha saúde? Comecei a fazer pequenas caminhadas. Nessa época, minha esposa fazia faculdade, né? E 6h20 ela acordava para poder ir para a faculdade. Então, o que eu fazia? Eu acordava mais cedo, né, do que isso, fazia minha caminhada, 6h20 eu estava em casa, né, na hora que ela acordava, para poder ir para a faculdade. Né? Então, eu comecei a criar novos hábitos que levavam ao meu objetivo. Né? E aí, eu comecei a gostar, caminhada, corrida, e aí os resultados começaram a aparecer com a melhora da saúde, né? Mais ânimo, mais produtividade nas outras áreas. Então, isso tudo começou a aparecer e aí começou a influenciar outras pessoas. Né? Meu irmão mesmo, mais novo, né, sobrepeso, e eu sempre falava, vamos fazer uma caminhada, vamos fazer uma bicicleta, vamos fazer uma corrida, e sempre a resposta era não. Né? Então, a partir do momento, eu decidi a não falar nada, né? E os meus resultados começaram a aparecer, e com isso, ele começou a pedalar, né? Queria fazer pedal comigo, enfim. Né? Começou, emagreceu durante o tempo, e, enfim, além da caminhada de mexer com a saúde, né, vem esse ânimo, que é natural, né, com a atividade física, vem esse bem-estar, porque a gente começa a estar com o corpo mais legal, e com isso puxa outros hábitos. Quais os hábitos que puxaram? Comecei a fazer leitura, né, um hábito que eu não tinha bastante dificuldade mesmo em ler, né, desde da quinta série, né, vinha arrastando isso aí, estudava, lia o que precisava ler, mas nunca foi um hábito, né? Então, começou a ser um hábito, né? Comecei a ler vários livros e esses livros também começam a te dar novos ares, né? E aí você começa a procurar outras coisas que vão sempre elevando esse nível de consciência, né? Então, me levou a fazer até uma formação de coach para ter esse autoconhecimento. Né? Eu passei a me autoconhecer mais, e quanto mais você se conhece, menos você abre a boca para criticar as outras pessoas. sim. Menos você abre a boca para poder
sugerir alguma coisa, né? Você começa, então, a fazer as suas atividades, né? Se tornam atos que são melhores para você, e as pessoas à sua volta começam a perceber, Rafael, mas por que você está diferente? Aconteceu isso, isso, isso. E aí, essas pessoas começam a querer fazer alguma coisa que você já está fazendo, né? Então, isso eu fiz, deu certo e influenciou outras pessoas, né? Inclusive, a gente está na live aqui por conta disso, Sim, né? Eu comecei a fazer, as pessoas começam a assistir, começam a se identificar, começam a falar comigo, Rafael, eu queria fazer uma live, né? Você é um exemplo disso. Não, eu sim, gostaria, eu sou psicólogo, tem tanta coisa que eu poderia estar ajudando as outras pessoas, né? Mais pessoas do que eu já ajudo no meu consultório. Então, como que eu vou fazer uma live? Você pode me ajudar? Ajudo, entendeu? E aí a gente começou a fazer live, né? Você já está com um grupo que você já está ajudando essas pessoas a partir das suas ações, que viram as suas ações, estão. Né? Então, funciona desse jeito. Você sim. começa de pouquinho, vai aumentando, vai tomando gosto, e as pessoas à sua volta vão começando a perceber esse benefício e começam a te perguntar como que você fez, o que você fez, e começam a te seguir. Entendeu? Então, funciona desse jeito. Para qualquer pessoa que tenha o desejo de entrar em ação, né, e fica aí paralisada, achando, mas eu não estou pronto, mas eu não estou pronto, começa com o que você tem e vai aumentando ao longo do tempo. Sim, se você esperar para estar pronto, você nunca vai estar pronto, né? Realmente, Rafael, a questão aí do exercício físico é muito importante, né? Eu também tive essa experiência que quando eu entrei na academia, quando eu comecei a fazer minhas caminhadas, ainda estava morando ainda em Patinga, né? E aí eu reparei que o meu nível de ansiedade baixou, que eu realmente consegui ter clareza nos meus pensamentos. Enquanto eu estava ali fazendo a minha caminhada, eu olhava para a natureza, eu contemplava a natureza, e aquilo você não percebe de imediato, gente, mas vocês podem fazer a caminhada matinal todo dia de manhã, que você vai, ao longo do tempo, ver que sua cabeça vai mudar, vai transformar, né? Você vai, seus pensamentos vão clarificar, você vai oxigenar o seu cérebro através do exercício físico. Se você gosta de academia, vá para a academia, faça exercício físico, mas eu recomendo a todos, né, para quem vai começar agora, um exercício físico, né, para você realmente organizar corpo e mente, né, se você alinhar essas duas coisas, né, e realmente o exemplo é que vai tocar as outras pessoas. Não adianta eu simplesmente, gente, falar para vocês o que eu acho que vocês devem fazer. Vocês que devem fazer esse processo de autoconhecimento, né? Tomar essa responsabilidade para vocês, entendeu? Tem a questão da autorresponsabilidade também, você assumir, né, o controle da sua vida. E a partir daí você vai alinhando esses novos comportamentos, você vai adquirindo esses novos comportamentos. O comportamento que outro exemplo aí que o Rafael deu aí, gente, a leitura. Quantas pessoas não possuem esse hábito de leitura, gente? E leitura é adquirir conhecimento, né? Pega um livro aí que você gosta e vai estudar, entendeu, gente? Pode começar lendo um livro de romance? Só um Pode exemplo começar. aí, o Anderson. Ah, Estatística no Brasil, a média, né, de leitura de um brasileiro comum, né, são de 1,5 livros por ano. nossa, 1,5 livros por ano. sim. Só te dar um exemplo. O ano passado, eu li mais ou menos uns 30 livros. Então, imagina quantas pessoas não estão lendo, né, em consideração a esses que eu li. Né? Sim, Então, é um hábito que é muito saudável, né? Igual você está falando, né? A questão de conhecimento. Você sim, vê a perspectiva por um outro lado, né? Mesmo que seja um romance, né? Que seja um livro mais científico, ou um livro, né, mais de ficção, enfim, qualquer livro que seja, qualquer tema,
ele vai abrir um pouco a sua mente, né, em relação à realidade que você vive. Sim. E muitas vezes, né, Rafael, a gente vai fazer coisas que a gente não gosta, né? Simplesmente porque a gente necessita fazer, né? Porque a gente necessita adquirir essa novo conhecimento, a gente necessita nos desafiar, sair da inércia, não é verdade? Aí a Alicia está perguntando aí, na questão da leitura, escolho o tema específico que quero destravar ou diversifico os temas? Quer responder essa daí, Rafael? Ela escolhe algo Então, específico? Hum, se é uma coisa que você não tem hábito de fazer, escolhe o que você gosta. Ah, eu sim, gosto de receita? Lê receita. Ah, eu gosto de revista? Lê revista. Ah, eu gosto de poesia? Lê poesia. Eu gosto de ficção? Lê ficção. Eu gosto de... Enfim, procura inicialmente o que você gosta para criar aquele hábito, né? Ao longo do tempo, você começa a procurar, né, temas mais específicos. Né? Se é sim, um autoconhecimento, comece a procurar um livro de autoconhecimento. Né? Se é uma questão mais profissional, procura um livro mais profissional. Né? sim, Enfim, então, a questão é tornar-se um hábito primeiro e depois, né, alinhar com com o seu interesse. Né? sim. Voltando a essa questão que você disse, o Anderson, essa questão de iniciar, a gente deu o exemplo aí da caminhada, da leitura, Leitor. Uhum. do exemplo que vai arrastando outras pessoas, é importante que a gente também vai criando essa confiança, essa autoconfiança a partir desse autoconhecimento, e aí a gente começa a alinhar com essas pessoas à nossa volta algumas coisas que a gente não aceita mais, né? Sim, Por exemplo, às vezes a gente é muito demandado de coisas que a gente não tem nada a ver, sim, né? Por exemplo, você vira para a pessoa e fala, eu quero estudar, vou estudar para o concurso, e as pessoas próximas, né, quando você se fecha num ambiente mais calmo para estudar, começa a bater na porta, faz isso para mim, vai no mercado, faz isso para mim, eu vou sair, atende o telefone, você tá entendendo? Então, sim, essas pessoas vão começar a te sabotar, então, quando você cria novos hábitos, e isso vai te dando um autoconhecimento, uma autoconfiança, você também começa a alinhar com as pessoas mais próximas coisas que você não aceita mais. sim, Se é estudar para o concurso, fulano, de tal hora a tal hora, eu vou estar no quarto, vou estar fora, vou estar fazendo isso. sim, Então, o mundo pode cair, né? Se não esbarrar em mim, não estou nem aí, né? sim, E aí, algumas pessoas falam assim, rapaz, mas você fica muito egoísta. Ué, aí é questão de interpretação, né? Ou eu fico egoísta fazendo por mim e isso fazendo com que outras pessoas venham até mim a partir do meu exemplo, ou eu fico egoísta para ele, né? Que é fazendo as coisas que as outras pessoas querem, sim, né? Então é questão de interpretação. Ou você faz o que você quer, né? E se sente mais alegre ao longo do dia, né? Por estar fazendo o que você gosta, ou você vai ficar naquela posição de vítima, né? E sempre falando, não, mas a culpa é de fulano que ficou me chamando, a culpa é de ciclano que não deixou estudar, né? Enfim, então é só para dar esse parênteses aí. Então, gente, pega o código aí. Se conecte com pessoas que já estão fazendo aquilo que você pretende iniciar a fazer. O nosso exemplo aqui é que nós estamos fazendo live. Então, se conecte aí com a gente, com o Rafael, entendeu? Vai lá no perfil dele, tem um link lá debaixo do perfil dele. Entra lá em contato com ele, porque ele está desbloqueando muitas pessoas a fazerem live, a lidar com essa autoimagem, gente. E isso é muito importante. No meu exemplo aqui, né, igual o Rafael citou o exemplo dele aí, quando eu estava na época da faculdade, eu não gostava de É a ficar prima muito. Brisa aí. Essa prima. Eu não gostava de ficar muito tempo na faculdade. Eu só ia para fazer as aulas, as tarefas que tinha que fazer lá e vir embora. Só que eu sentia a necessidade de ficar um tempo maior lá para poder realmente estudar mais, né? Me especializar mais. E o que eu fiz? Eu montei um grupo de estudo
E após as aulas, nós almoçávamos ali por perto mesmo, e depois voltávamos para a biblioteca e ficávamos a tarde toda na biblioteca. Ou seja, o meu curso não era tempo integral, mas eu fiz dele tempo integral. E o que, que eu fiz? Eu juntei um grupo, né? Me conectei com pessoas que realmente estavam interessadas em estudar ali, a pegar o tempo delas e administrar, né? E realmente um foi ajudando o outro, nós fomos nos conectando, fomos estudando, e um foi praticamente segurando na mão do outro, né? E obtemos grandes resultados, entendeu? Porque lá na frente o que vai diferenciar você de uma pessoa comum vai ser os seus resultados, né? Então é muito importante isso aí, Rafael, esse código que você falou, e sim, de conectar com pessoas que já estão fazendo aquilo que você pretende fazer. É muito importante. Assim como as críticas podem te atrapalhar, também as pessoas que estão no mesmo propósito, no mesmo caminho que você vai conseguir montar aquele grupo ali, né, e se conectar com as pessoas. Fala um pouco aí, Rafael, dessa mentoria que nós estamos fazendo aí com as pessoas, né? Nós temos um grupo de liderança e eu gostaria que o Rafael explicasse aí para as pessoas aí como é que elas podem entrar em contato com você e se conectar com você, né? Porque o nosso trabalho não é sobre a gente, mas sobre o que a gente pode ajudar a outra pessoa, né? No que eu posso te ajudar, não é verdade? Fala aí, Rafael, um pouquinho aí de como a pessoa pode entrar em contato com você aí. É interessante isso que você falou aí, Anderson, que essa questão de conectar com pessoas que já estão fazendo o que você deseja fazer, né, é muito importante, que muitas pessoas acham que quem já está fazendo, quem já alcançou alguns degraus na sua frente, são pessoas arrogantes, são pessoas que não querem ajudar outras pessoas, né, e é completamente o contrário. Né? A gente tem que deixar essa crença de lado, de achar que as pessoas que estão com um sucesso, né, que alcançaram alguma coisa que a gente ainda não alcançou, que essas pessoas fizeram alguma coisa de errado. Né? Talvez para começar a fazer alguma coisa e aí fazer a diferença para as outras pessoas, é ter isso em mente. Se alguém conseguiu alguma coisa que eu quero alcançar, eu tenho que dar os créditos para essa pessoa e querer entender o que elas fizeram para alcançar esse objetivo. Né? Como que elas começaram. E aí é importante a gente fazer essa comparação, trazendo ela para o seu nível de iniciante. Né? Às vezes você quer se comparar, não, eu queria ser um milionário, vai se compara com o Flávio Augusto, que é um cara bilionário, né? E aí fala, não, mas esse cara é arrogante, porque olha como é que ele fala com o peito levantado, com o queixo levantado, esse cara é arrogante. Cara, traz o cara para o seu patamar, né? Vê como é que o cara começou, né? E aí se você for ver a história, né, do Flávio Augusto, vai ver que era um cara, né, bem humilde, que morava na periferia do Rio de Janeiro e que pegava ônibus e ficava, né, várias horas no dia, né, no transporte, e ao longo dessa trajetória de transporte ele estudava. Né? Então começa a estudar, começa a verificar como que essas pessoas, né, iniciaram as suas carreiras, como que elas começaram a conquistar o que você deseja conquistar. Né? Que é o primeiro passo. Se você acha que a pessoa que está onde você está passou alguém para trás ou fez alguma coisa de errado, o seu cérebro vai te sabotar. Você está ficando doido? Como que você quer estar no lugar que esse cara está, né, no patamar que esse cara está, sendo que você acha que esse cara fez alguma coisa errada? Ué, você não é honesto? Como que você, que é honesto, vai passar alguém para trás para poder chegar onde que esse cara chegou? Né? Então, sim, começa a ter esse conflito cerebral, né, que vai te sabotar. Sim. Então, é melhor você trazer a pessoa para o seu nível, começar a se conectar com ela, né? Se a pessoa for muito distante, né, o Flávio Augusto, tem os 3 livros dele, Geração de Valor, que vai contar a história dele toda. Se você pegar os livros e ler e colocar em prática o que ele fez, você vai conquistar tudo, né, e até mais do que ele conquistou. Mas ele tem que pagar o preço.
fazer o que ele fez. E em relação ao o nosso grupo, né, é um grupo que a gente se conectou, né, a gente está fazendo uma mentoria paga que fomenta justamente isso, a gente se conectar com pessoas que estão com objetivos de crescimento financeiro, espiritual, de saúde, profissional, né, em todas as áreas da vida. Então, essas pessoas se conectam, né, por afinidades, né, por patamar que estão, né, elas se conectam, e aí uma vai ajudando a outra. Né? E aí vem aquela passagem, né, aquele ato bíblico, sei lá como é que as pessoas falam, até porque eu também não sou muito letrado na Bíblia, não, mas eu sei que tem isso lá, né? Onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então é justamente isso. Onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas, essas ideias que vão ser formadas ali vão ser muito maiores do que ideias, né, espalhadas, cada um com a sua. Né? Então, quando tiver mais pessoas unidas com o mesmo objetivo, né, com o mesmo propósito, as ideias que rolam no grupo, elas vão, de alguma forma, ajudar as pessoas. Né? Pode ser algum obstáculo que alguma pessoa passou, né, vai ajudar com que outras pessoas não entrem, não cometam o mesmo erro. Né? Então, a gente tem esse grupo. E aí, o que acontece? O que é natural também acontecer? Com essa conexão que a gente tem, a gente vai se tornando líderes e as outras pessoas mais próximas começam a nos procurar e começam a querer participar do grupo. Né? Durante algum momento, né, algum tempo, a gente colocou nesse grupo que a gente participa mais pessoas. Mas agora, é tanta gente querendo entrar que cada um está fazendo o seu grupo separado. Né? Para quê? Para que forme outros grupos e nesses grupos essas ideias vão crescendo e aí as próprias pessoas dos grupos vão abrindo outros grupos. Sim. E aí parece até engraçado, né? As pessoas podem até estar pensando, então vai virar pirâmide? Vai virar pirâmide. Né? Vai virar pirâmide. Dependendo do conceito que você tem de pirâmide, vai virar pirâmide. Né? Você vai influenciando pessoas que vão influenciando outras pessoas que vão influenciando outras pessoas. E aí até é importante esse detalhe da pirâmide aí, que o objetivo inicial do grupo não é vender nada. Né? Tem pessoas que têm negócios de um ramo, de outro, mas o grupo não é para vender. Eu não estou aqui para vender nada para o Anderson. Eu não estou aqui para vender nada para as outras pessoas. E sim, com as nossas experiências, fazer com que o grupo se eleve. Né? E aí, o objetivo de uns, né, é se tornar mais espontâneo, né? Criar essa autoconfiança para poder conseguir falar com mais pessoas. Então, o grupo traz essa confiança, porque são pessoas que estão conectadas ali com o mesmo propósito. Elas querem evoluir. Então, quando estão juntas, apesar das críticas, essas críticas são para que as pessoas se elevem. Né? Não são aquelas críticas vazias de falar assim, bicho, não faz isso não, que isso não dá certo, não. Né? Bicho, não faz isso não, que você vai quebrar a cara. Não é esse tipo de crítica. Né? A gente vai dando ideias, eu já fiz desse jeito, funcionou, faz que vai dar certo. Desse jeito eu fiz, não deu certo. Não faz desse jeito, faz desse outro, que sim pode ser melhor. Né? Então, essa questão de se unir em grupos traz essa força. Né? Traz essa força. Tanto é que eu e o Anderson estamos fazendo live toda terça-feira, justamente para incentivar as pessoas, né, a se unirem. Não precisa ser a nós. Né? Mas a gente também está aberto. Não tem problema nenhum. Pode vir perguntar como que a gente fez. A gente vai dar todas as dicas. Não vai vender nada. Tá? Porque muitas vezes as pessoas pensam, não, mas você está fazendo isso porque depois você vai querer vender uma coisa. Não, a gente não vai querer vender nada. Porque eu entendi uma coisa antes, que é muito importante, e aí depois que essa chave virou, minha evolução foi absurda. Exponencial. A questão é o seguinte, quando eu quero fazer alguma coisa para você e esperando que isso vai me dar algum retorno, né, eu começo a criar conflito com você para gerar querer criar formas, né, de você
me dar esse retorno. Né? E aí, às vezes, acaba acontecendo alguns conflitos. E talvez a gente pode fazer essa analogia com a questão de vendas. Né? Um vendedor de varejo, né? Uma pessoa chega no varejo, o vendedor, às vezes, ele não quer entender qual é a dor, qual é a demanda daquele cliente que chegou na loja. Ele quer fazer o dele, ele quer vender. Né? E aí acaba criando alguns conflitos ali naquela relação e, às vezes, a pessoa sai da loja, entra na loja do lado, dá duas palavrinhas e compra. Né? E aí o cara fica mais com raiva ainda. Né? O nome disso aí, Rafael, se chama reciprocidade, né? Se você não tiver reciprocidade, não adianta nada, você vai ter uma ação vazia, não vai fazer diferença. Se você quer algo, pensando em algo em troca, eu quero ajudar essa pessoa porque ela vai me ajudar. Se você pensar dessa maneira, você já começou errado, entendeu? Você tem que realmente explorar toda a sua expertise, né? Independente da área que você seja, você trabalha com informática, se você é um médico, se você é um advogado, mas você tem que transbordar, igual a Alice está falando aí. Você tem que transbordar esse conhecimento para as outras pessoas sem esperar nada em troca, né? Também fala muito da questão do altruísmo, né? Você ajudar as pessoas porque você realmente sente isso no seu coração, né? E sem esperar absolutamente nada em troca. Mas é claro, gente, que se você faz o bem, você vai receber o bem. Você está entendendo? Você vai. Existem pessoas que são ingratas, né? Que você, por mais que você ajude elas nunca vão te reconhecer. Mas a grande maioria, elas vão ficar em dívida com você. Você vai fazer algo por elas, elas vão se sentir amadas e elas vão te agradecer. Elas vão voltar e falar assim, olha, cara, aquele dia, nossa, eu estava num sufoco e você me deu uma palavra de conforto e, nossa, mudou meu dia. Às vezes, igual o Rafael citou em outras lives, gente, os simples fatos de você estar caminhando e sorrir para as pessoas e cumprimentá-las, você já mudou ali o ambiente, gente. O ambiente externo ali já foi alterado, né? Você está caminhando ali sem pretensão nenhuma. Você não está esperando que a pessoa te responda. Você simplesmente faz porque você quer. Ô fulano, bom dia. Como vai você? Está tudo bem com você? Entendeu? Às vezes falta essa ação para a gente fazer todos os dias na nossa vida. Cumprimentar as pessoas, ser educado, perguntar como elas estão, né? Se elas necessitam de ajuda. Você está entendendo, gente? Então é essa questão da reciprocidade e do altruísmo, que é fazer algo realmente porque você sentiu ali no seu coração, você quer ajudar a pessoa e você sabe que amanhã ou depois você vai receber toda a gratidão da pessoa. Quanto para o outro. Realmente, né? Às vezes você pode estar aí depressivo porque está muito tempo dentro de casa, não está fazendo nada, está nem nessa, só engordando, comendo e dormindo, comendo e dormindo. E a gente está, né, te dando dicas aí, né, gente? Né, vários relatos meus e do Rafael aí. E eu espero que vocês estejam anotando tudo isso aí, assimilando aí para vocês, entendeu? Que são experiências nossas, gente. São experiências que a gente tem vivido e compartilhado nesse grupo que o Rafael citou. E realmente a gente vê o resultado. Com o tempo a gente vê o resultado. E eu sou grato ao Rafael, já falei isso com ele várias vezes. É importante você deixar isso público, né? Tanto quando você vai iniciar uma tarefa, você nomear os seus fantasmas, né? Aquilo que te paralisa, né? Mas realmente você definir um trajeto, né? Definir um caminho e seguir nesse caminho, entendeu? E você ser grato também, quando a devida oportunidade, você ser grato pela vida, grato pelas vidas das outras pessoas, entendeu? Às vezes você tem a sua crença aí em Deus e faça oração para a pessoa, não vai fazer mal nenhum, gente. Você fazer uma oração por alguém que te ajudou nessa semana,
que cuidou de você, que eu sei que às vezes a gente pede para Deus, ó Deus, você podia fazer isso para mim, podia enviar um anjo na minha vida, né? Podia abrir esse caminho para mim. Você pede tantas coisas para Deus, mas você tem a prática de agradecer a Deus, né? Você reconhece que Deus tem enviado várias pessoas na sua vida para mudar o seu trajeto, mudar a sua realidade. E não precisa ser algo extraordinário, não, gente. Pode ser algo simples, né? Igual eu falei aí, pode ser uma palavra de conforto, uma ideia, né? Você está com um problema financeiro e eu já passei por esse problema também e eu te dei um caminho. Eu falei, olha, você pode fazer isso, entendeu? Às vezes você está enfrentando ansiedade, você não consegue realizar as suas tarefas que você tem que fazer no dia a dia. E a partir daí eu também posso ter. E em determinado momento nós vamos nos conectar e nós vamos compartilhar as nossas experiências, né? Então isso é muito importante. Gente, estão chegando aqui a 51 minutos de live. Eu vou dar a palavra para o Rafael aí, se ele quiser fazer, né, as considerações finais. E aí, Rafael, o que você tem a dizer sobre o nosso tema? O que a pessoa tem que fazer para ela começar? Para começar, tem que começar. Ninguém vai estar 100% pronto, né? Porque, e olha para você ver, a sua meta, né? Quando você alcança a sua meta, aquela que você escreveu, né? Talvez você esteja preparado nesse momento, mas na hora que você chega próximo a essa meta, você vê que ainda você não está pronto, que a meta ela vai aumentar, né? E aí isso é natural, né? As pessoas elas vão buscar se aprimorar cada vez mais, né? Para que ela conquiste mais coisas. E aí em todas as áreas, mais saúde, mais apoio emocional, né? Esse autoconhecimento, essa conexão com Deus, né? Isso é muito importante. E no que eu estava falando em relação a esse autoconhecimento, de você se autoconhecer e aí se autorresponsabilizar sobre as suas decisões, isso diz muito respeito à conexão espiritual, né? Você começa a entender que você é filho de Deus e que tudo te leva para o bem, né? Até os tropeços que você dá, que você toma, isso é para te acordar. Ó, você está indo para o caminho errado, volta para o caminho porque aqui que você vai conquistar o que você precisa. Né? Essa visão de você fazer para você e que essa ação que você faz para você vai refletir nos outros, né, te traz uma paz de espírito muito grande, né? E igual a gente estava falando, não quer dizer que eu não tenha nada de produto meu a oferecer, mas esse não é o meu objetivo, né? Tanto é que algumas pessoas vêm até você de acordo com o valor que você vai agregando a ela chega a algum momento e fala assim, Rafael, mas você não tem nada mais específico, né? Uma mentoria, você não tem, né, um processo que eu consiga ser mais específico, consiga ter mais tempo com você? Tem. Mas na questão que a gente está falando do grupo aqui, é questão gratuita, é que para todo mundo participar, para se unir e conquistar algo maior. Né? Lógico que tem coisas, né? Ah, Rafael, mas você vai morrer de fome? Não, eu tenho coisas, né, que eu vendo, mas esse não é o objetivo no primeiro contato. Tá? Não é o objetivo fazer a venda, e sim fazer com que você entre na roda, entre em ação, comece a ver os resultados, e aí se você achar que isso vale a pena, beleza, nós temos coisa para oferecer. Se não achar, beleza também. Né? A gente não vai ficar com raiva por conta disso, mas essa questão de conexão para que um ajude o outro, isso é de suma importância. E você pode fazer
com as pessoas da sua casa, pode fazer com as pessoas do seu bairro, com as pessoas da sua cidade, né? Com amigos, familiares, né? Então, isso é um conceito que ele é milenar, né? É um conceito milenar. Esse conceito, né, hoje, na moda, está aí, chamado de mastermind, né? Então, isso é um conceito que está muito, né, apesar de ser muito antigo, e que dá muito resultado. E dá resultado porque acontece isso. Se as pessoas estão conectadas sem interesse uma pela outra, né, de ter ganhos uma pela outra, né, isso vai fluir muito mais. As ideias elas vão fluir, por mais simples, por mais idiotas, por mais bobas que sejam, né, ela de alguma forma, em algum momento, ela vai trazer, né, à luz alguma coisa que funciona para algumas pessoas, né? Sim. Então, para você que assistiu essa live desde o começo e para você que vai assistir, né, depois, tenha isso em mente. Para começar, tem que começar. De onde você está, do jeito que você está, com os materiais que você está, do jeito que você está. É começar. E aí, ao longo da jornada, você vai aumentando a intensidade, porque isso vai te dar uma autoconfiança, né? Vai te dar um autoconhecimento. E aí você vai buscando pessoas próximas. E aí, pessoas próximas que eu falo são pessoas que estão conectadas com o seu propósito, com o seu objetivo, que vão te dar mais força ainda. E quando você pensa que não, você já está conquistando coisas que você imaginava ser impossível. Sim. Né? Então, se conecte com pessoas. Está aqui o meu Instagram, né? Rafael Porto, né? Tem o Anderson também. Né? Então, venha participar conosco e vocês vão ver que vale a pena essa conexão. Tá? Muito bom. Tem lá o grupo de WhatsApp, né? Inclusive a gente tem uma reunião que acontece de segunda a sexta, né, às 9 horas, né, nesse grupo principal que eu falo é o primeiro grupo que a gente montou. Né? O Anderson tem a reunião dele todo dia, às 7 horas da manhã. Né? Eu vou começar a fazer com esse outro grupo meu, né, uma reunião também, uma vez por semana, não sei qual dia ainda. Né? Então, isso vai trazendo conexões, isso vai agregando. Tá? Então, procure se conectar com pessoas que estão próximas, né, do seu objetivo, próximas do seu propósito. É isso que eu tenho que falar e muito obrigado pela oportunidade aí. Isso aí, gente. Então, se tiver medo, vai assim mesmo. Se conecte com as pessoas que estão enfrentando as mesmas coisas que vocês, estão passando pelas mesmas coisas, vocês vão ver que o seu problema não é tão grande assim, né? E que você vai conseguir achar o seu caminho, né? Outra passagem da Bíblia que eu lembrei quando o Rafael estava falando aí é o chamado de Cristo, né? Venha você e mais um, né? Cristo te chama, venha como estás, venha como você está. Cristo não espera você estar perfeito, né, para você se aproximar dele, mas ele te chama do jeito que você está. Né? Venha do jeito que você está, com medo, sem medo, né? Venha com ansiedade mesmo, e aos poucos você vai encontrar a sua cura, entendeu? Aos poucos você E vai... escolhe os que não têm preparação mesmo, né, antes, que vai ter Isso. menos discussão, né? Ele não Menos vai discussão. querer opinar sobre as coisas, ele vai fazer sem opinar, né? Isso. Se conecte mesmo com as pessoas que estão aí e você vai ver que você vai receber muito mais ajuda do que críticas, né, destrutivas. Você vai perceber isso aí, entendeu? Então eu gostaria de agradecer a todo mundo aqui, essa live. Meu coração está muito grato, entendeu? E esperamos todos vocês aqui na próxima semana, porque nós temos esse projeto aí toda terça-feira. Eu, Rafael. O Rafael também faz live com outras pessoas também, o Francilon, a doutora Elisana, né? E mais pessoas também, a Alícia também, não podemos esquecer da Alícia. Então é isso, gente. Muito obrigado. Os 30 segundos finais. Muito obrigado. O meu grande abraço para vocês. E esperamos vocês Tirou a na foto, Anderson? próxima semana. Tira os Vai, vamos comentários, eu vou tirar. tirar a foto. Vamos tirar aqui, vamos tirar a foto. Vamos lá. O print, tirou o print aí?
Irei. Tchau, tchau.